Nós precisamos de estar atentos para uma vida cristã mais prática do que tão somente religiosa. E espero que você que veio aqui nessa noite, veio para adorar ao Senhor, veio também para ser despertado pelo Senhor. Queridos, coloque a sua vida, na dependência do Senhor, na presença de Deus, e lute todos os dias para que a sua vida cristã seja uma vida prática de cristianismo. Não adianta só você frequentar um culto ou você só ser membro de uma igreja. Tem pessoas que brigam muito para não perder a sua carteirinha do rol de membro da igreja, mas, infelizmente, já não são membros do reino do céu há muito tempo. Mas como, pastor? Pela prática e vida em pecado. Pela vida de pecado, demonstram que não houve conversão em sua vida. Então, nós queremos despertá-los, queremos que você esteja atento, porque vai chegar esse dia em que nós, como cidadãos do céu, vamos morar lá no novo céu, na nova terra, e as coisas dessa vida vão passar, e com certeza nós teremos uma eternidade na presença do Senhor. Vamos orar? Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Nós queremos agradecer a Deus por esse dia. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. É um privilégio, queridos. Muitas nações não têm esta oportunidade de, neste momento, ao sol ainda aquecido, sair da sua casa com uma Bíblia e entrar, se dirigir para um templo cristão e adorar o nome do Deus vivo. Nós temos esse privilégio, nós temos essa liberdade, e nós queremos ao Senhor glorificar. Então vou te dar agora 2 minutos, para que você mesmo agradeça a Deus, faça a sua oração, não faça a minha, faça a princípio a sua oração, glorifica o Senhor pela sua vida, glorifica o Senhor por esta oportunidade que Ele te deu de estar na casa do Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de conhecer ao Senhor e ser conhecido do Senhor. Adore o nome do Senhor. Fale, Deus, venha falar conosco nessa noite. Senhor, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus em nossa vida e que não há outro Deus. Sabemos, Senhor, que um dia nós vamos morar com o Senhor na eternidade, conforme a palavra está dizendo, quando João viu um novo céu e uma nova terra, e é para lá, Senhor, que nós vamos. Nós aguardamos ansiosos esse novo céu. Lá não haverá dor, lá não haverá corrupção, lá não haverá tristeza. Senhor, nós estaremos para sempre glorificando ao Teu nome. Recebe a nossa adoração, meu Deus. Senhor, enche esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença. O Senhor é a nossa razão de existência, é a nossa força, e só estamos aqui porque o Senhor é Deus e é Senhor da nossa vida. Quebra, Senhor, toda resistência do maligno, tudo que atrapalha, que aprisiona as pessoas ao pecado, seja quebrado todas as cadeias nessa noite, e o Teu nome seja glorificado, e vidas sejam salvas, e a Tua igreja seja edificada hoje com a palavra, a Tua igreja seja despertada, que vidas sejam revestidas do Teu poder, da unção do Teu Espírito nessa noite, Senhor. É a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Antes de se assentar, cumprimente aí pelo menos 4, 5 pessoas. Vire aí, veja se tem alguém nos visitando mais perto de você. Saia do seu lugar, vá até eles, né? Tem algumas pessoas nos visitando ali da primeira igreja, que vão fazer um teatro aqui hoje, né? Muito obrigado desde já. E todos os nossos visitantes, tá bom? Muito obrigado. Nós já vamos louvar o nome do Senhor, vamos glorificar o nosso Deus através de cânticos.
Paz do Senhor, amém? Querido, eu sei que Ele convidou a todos a se assentarem nesse momento, mas eu vou te convidar a se colocar de pé para a gente adorar o Senhor juntos, para que nós possamos declarar ao Senhor todo louvor e toda adoração. Eu sei que o Senhor, Ele recebe de qualquer maneira, independente se nós estivermos sentados ou não, mas em pé a gente fica igual a vocês, então é muito gostoso quando a gente louva o Senhor junto, todo mundo igual, como um coral. Nessa hora nós vamos declarar que o nosso Senhor, Ele é inexplicável. E eu creio que o Senhor, Ele é inexplicável porque o Senhor faz coisas que o homem, a lógica do homem não pode entender. E eu creio que assim como Ele tem feito, o Senhor ainda vai fazer muitas coisas, não somente aqui nessa noite, mas através das nossas vidas, no decorrer desses dias, que são dias difíceis que a gente tem visto, que o nosso país tem vivido. Nós temos visto que muitos estão dizendo que nós estamos vivendo tempo de caos, mas nós cremos que com o Senhor, que é um Deus inexplicável, nós vamos sair ilesos e vitoriosos, amém? Vamos declarar ao Senhor, Ele é inexplicável.
Jesus, razão do meu viver. Vamos finalizar com um coral declarando mais uma vez. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Senhor, nós te louvamos porque Tu és a razão, o único motivo de estarmos aqui. Querido, Ele é o único motivo, a única razão. Ele quem nos fortalece, que é a rocha da nossa salvação. E somente nele a gente consegue encontrar seguranças nos dias de hoje. Então lembre-se sempre que o seu Deus é a rocha única, onde você vai encontrar segurança, onde os seus pés vão estar com segurança. Ele é o único lugar seguro para você estar nessa noite, em qualquer dia, em qualquer hora. Somente no Senhor nós temos segurança. E é isso que nós vamos declarar nessa hora. É no Senhor quem está a nossa segurança. Você pode louvar o Senhor nessa hora declarando: Senhor, é somente para o Senhor que eu olho, porque é em Ti que está a minha segurança e a minha salvação. Aleluia. Você pode declarar? Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluias. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir.
onde não há segurança maior. Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, digno de louvor. Amém. Amém. Você pode se sentar nessa hora. Antes de nós cantarmos essa última canção, eu gostaria de saber se nós temos algum visitante, alguma pessoa que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Se tiver alguém, fique de pé para que a igreja possa te conhecer. Tem alguém? Amém. Nós temos um irmão ali atrás. Temos mais pessoas. Sejam muito bem-vindos. Tenham liberdade de adorar o Senhor. Os irmãos que estão próximos, vamos cumprimentar nossos visitantes. É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Mesmo sentado, querido, tenha liberdade de adorar o Senhor. Essa última canção é uma canção que eu digo que ela é até profética, porque nós convidamos o Senhor de uma maneira diferente para entrar nas nossas vidas, para entrar no nosso coração. É uma maneira diferente de nós pedirmos ao Senhor para cuidar de nós, porque nós falamos da cura. E eu acredito que a única maneira de nós fazermos a obra do Senhor, a única maneira de conseguirmos sobreviver a esse mundo, a única maneira de conseguirmos viver os dons, aquilo que o Senhor nos deu, amar ao próximo, exercer o perdão, é através da cura, mas não a cura física. Não a cura física, essa cura vai muito além, que é a cura da alma. Nessa hora eu convido você a, junto conosco, profetizar a cura sobre esse lugar, a cura sobre essa cidade, a cura sobre essa nação. Porque se tem uma cura que nós precisamos, é a cura das piores das doenças, que é a doença do pecado, que tem se infiltrado todos os dias. E nós temos visto escancarado na mídia, escancarado na televisão, através de jornais, através do que o nosso país tem vivido hoje. Que nós possamos ter, porque eu creio, assim como o pastor falou hoje pela manhã, nós cremos em um país diferente, um país em que os cristãos vão conseguir levar a palavra do Senhor, em que as pessoas vão ver não como mais um país de deboche, mas vão ver como um país cheio da presença do Senhor. E só através da cura que nós conseguimos isso, através da cura dessa nação. Feche os seus olhos, se você pode profetizar conosco nessa hora essa canção, pedindo que o Senhor venha com o fogo dele para passar e curar tanto a alma dessas pessoas que precisam curar as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos de uma cura interna, uma cura interior, para que possamos continuar exercendo o nosso papel enquanto cristão. Peça ao Senhor nessa hora, se você não sabe cantar essa canção, através da sua oração, porque a nossa oração ela faz muita diferença, querido. Eu creio no poder da oração da igreja. Vamos nessa hora adorar o Senhor e clamar a Ele, que Ele venha com o fogo dEle mudar o nosso interior, mudar essa nação. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem com teu fogo, vem com teu fogo,
Nós queremos convidar agora o Adislene. Vai vir para apresentar o pessoal? Tem um momento missionário e nós estamos recebendo um grupo. Pedi os pastores para sentarem aqui embaixo, um instante. Nós estamos recebendo um grupo da Primeira Igreja Batista Nacional e eles vão apresentar um teatro nesse momento missionário. Tenha liberdade, desde já agradecemos a participação deles aqui conosco.
Ei. E quantas vezes nós também somos assim? Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não estou dizendo que você está desviado não, tá, irmão? Quem dera, eu não estou falando isso não, tá? Eu estou dizendo que às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso pé está no mundo porque nós não obedecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. E Ele vai separar os bodes das ovelhas. E aquele que não obedece é comparado ao bode. A palavra do Senhor diz, no livro de 1 Coríntios 9, versículo 16, diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois que me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de você, se não pregar o evangelho. Que seja com a sua vida, que seja com as suas atitudes, que seja falando ou seja calado, mas que você realmente deixe o seu pé na igreja e que o pé que for para o mundo realmente coloque um pé no mundo, mas que esse pé no mundo seja para trazer pessoas para o reino de Deus, seja para evangelizar, seja para levar o amor, porque o evangelho de Cristo é amor. Amar não é difícil, amar é fácil. Nós precisamos pedir a Deus para sermos aproximados, parecidos com o apóstolo Paulo. A palavra diz que ele se fez judeu para alcançar os judeus. Ele se fez pobre para alcançar os pobres. E o que nós temos feito? Muitos de nós temos vivido esse teatro. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé no mundo porque negligenciamos aquilo que Deus nos ordenou. E eu te pergunto, qual é a sua missão? Se você ainda não descobriu, ainda dá tempo de descobrir, porque Ele ainda não voltou. Mas quando Ele voltar, aí já era. E eu quero te convidar a verdadeiramente descobrir qual é a missão que Deus tem para você. Quem lembra do tema da campanha de missão desse ano? Quê? Semeando na missão. Pare de semear aonde não vai gerar fruto. Semeie em vida. Semeie na missão que Deus confiou para você. No seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Aonde Deus te plantou, semeie. E para finalizar, a palavra de Deus diz no livro de João 15: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eis que o Senhor volta sem demora. E Ele vai te perguntar: qual fruto você tem dado? Se você não tem dado fruto, Ele certamente cortará e lançará fora. Que nós possamos semear verdadeiramente na missão que Deus nos confiou. É um privilégio fazer parte da equipe de Jesus. É um privilégio, é uma honra e é um dever. Que você fique com essa palavra e coloque o seu pé no mundo, sim, mas o pé no mundo para resgatar vidas que precisam do amor de Jesus. Um pé na igreja, um pé no mundo. Onde está você? Aleluias. Glória a Deus. Deus tenha falado ao seu coração nessa noite, poderosamente, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Só se for para fazer missão, né? Só se for para colocar o pé no mundo, pé na estrada, nem é no mundo, nem na estrada para fazer missão. Então que Deus esteja falando conosco. Quero convidar o pastor Gilberto, mas antes de passar a palavra para ele, convido a vocês a ficarem de pé. Nós vamos fazer um momento de intercessão por missões. Nós vamos orar
e clamar ao nome do Senhor pelos nossos missionários. Que Ele venha sustentar a vida de cada um deles, lá no campo, que eles sejam renovados. Meu Deus, nós oramos ao Senhor e clamamos agora por aqueles que foram, que obedeceram o ide do Senhor, deixando para trás a sua igreja, a sua família, o conforto da sua casa, para cumprir a missão que o Senhor os destinou. Rogamos por eles, Senhor, para que o Senhor possa sustentá-los, venha cuidar de cada um deles nesse momento, ó Deus, dos seus familiares, da missão onde eles estão investidos. Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles. Esteja sustentando, Senhor, cada um deles agora, com a Tua presença, com o consolo do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, falar conosco, nesta noite ainda, através do Teu servo, pastor Gil. Que o Senhor fale ao nosso coração poderosamente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gil. Você pode se sentar. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você já abençoou a pessoa que está do teu lado? Fala com ela assim: Deus te abençoe. Estenda as mãos e fala: Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Deus te abençoe. Glória a Deus. Estão todos abençoados? Estão todos aqui dentro? Tem alguém que não está aqui, por favor, levante a mão e fala: eu estou aqui, mas eu estou com pensamento lá na minha casa, estou com pensamento lá no trabalho amanhã, estou com pensamento lá na faculdade, eu estou aqui, mas eu estou com pensamento em alguém que está doente, um parente, ou numa viagem que eu vou fazer. Retorne, volte, fique aqui, coloque nas mãos do Senhor. O dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Agora te pertence. O que vai fazer? O que você vai fazer com agora? Você vai colocar nas mãos do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos comigo. Gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor direção, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, e queremos glorificar o Teu nome. Queremos te dizer, ó Deus, que nós queremos estar um pé na igreja e outro pé na igreja, firmados na rocha, firmados no Senhor. E se o Senhor, ó Pai amado, trouxe essa mensagem, ó Deus, de uma forma tão interessante, porque o Senhor tem muitas coisas para falar quanto à igreja. Como diz o livro de Apocalipse, você que é sujo, suje-se ainda, mas você que é santo, santifique-se ainda. Eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai, permitiu, mandou que isso acontecesse para que o Teu povo se santificasse ainda mais para o Senhor, para colocar os pés na igreja, ó Deus, e o pé na estrada para fazer missões, para ganhar almas para o Senhor Jesus. O Brasil era para ser um celeiro de missões, de missionários, para evangelizar o mundo, e a igreja olhou para si. A igreja, Senhor Deus, olhou só para as riquezas, a igreja olhou para os templos, a igreja olhou para os carros que poderia ter, mas agora queremos voltar nossos olhos para o Senhor, voltar nossos olhos para o Senhor. Fale ainda com o Teu povo. Se o Senhor quiser usar a voz desse Teu servo, usa, mas eu sei que o Senhor fala direto aos corações de cada um de nós. Ó Espírito Santo, tenha liberdade. Essa casa é do Senhor Jesus. Esta igreja é do Senhor Jesus, a liderança desta igreja é do Senhor Jesus. Cada um dos teus filhos e filhas que entraram aqui nessa casa, nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. Faça o que quiser, se for reforma, se for para reformar, reforme o nosso coração, nossa mente, o altar da nossa adoração, for para corrigir, se for, ó Pai amado, para edificar, do jeito que o Senhor quiser, ó Deus. Estamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pega a tua Bíblia, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24 e 25.
Assentado como você está, com reverência no coração. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o varão ao seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Glória a Deus. Eu gostaria de dar um título para essa missão, dessa pregação nessa noite, brigando com o vestido de noiva. Brigando com o vestido de noiva. E Gênesis mostra aqui para nós, nesse texto, falando do homem e da mulher, se encontrando para um casamento, se encontrando para fazer uma nova família. Mas frequentemente a Bíblia traz a figura do casamento, representando ali a relação, o enlace de Deus com o povo. Então é Deus se apresentando para um relacionamento com o povo. Isaías capítulo de número 54, versículo 4 diz: porque o teu Deus é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Isaías estava falando isso com o povo: olha povo, olha igreja, olha servos que estão com os pés dentro da igreja, porque o Criador é o teu marido, é o teu sustentador, é o teu sustentador. O profeta Ezequiel também, no capítulo de número 16, do versículo 8 a 14, descreve também, quando fala que Deus passou e viu Israel, e viu que ele estava no tempo de amores, e tinha algumas necessidades, estava ali empobrecido, nu, coberto então de sangue, do seu próprio sangue, e o Senhor trabalhou na vida de Israel. E Deus então fez ali o que era necessário. E nesse simbolismo do casamento, aparece muitas vezes na Bíblia, e também no Novo Testamento, no livro de Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E no mesmo capítulo, Efésios 5, 31 e 32, diz assim: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, diz a palavra do Senhor, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, no Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, porém, esta noiva está brigando com o vestido. Porém, essa noiva está a cada dia, cada vez mais, tendo problema com o vestido de casamento. Nós estamos vendo a cada instante isso. Estamos vendo a cada dia isso. E essa peça é para chamar a nossa atenção para isso. Eu não sabia que essa peça ia acontecer. Eu não sabia do teor dessa peça. E eu estava ali, observando, e estava ali pensando, e estava ali me emocionando, porque a igreja está assim mesmo, brigando com o vestido de noiva. E a palavra do Senhor nos fala sobre as vestimentas, e as vestimentas na palavra do Senhor é a santidade, as vestimentas na palavra do Senhor é a santificação. Lá no livro de Apocalipse capítulo 16, versículo 15, diz assim: eis que cedo venho como um ladrão, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que guarda os seus vestidos, para que não seja achado nu, e apareçam e sejam vistas então as suas vergonhas. Podemos dizer que a igreja está inchada, e ela não cabe dentro dos vestidos, dentro dos padrões que o Senhor criou para que a igreja então se apresentasse a Ele. O Senhor deu o vestido, mas a igreja está inchada. A igreja está inchada. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de gorda. Nenhuma mulher gosta que nós falemos com ela: olha, você está
alguns números a mais. Mas, igreja, nós podemos olhar para nós e falar que nós estamos inchados. Inchados com as coisas que não deveríamos ter. Inchado com as coisas que desagradam ao Senhor. A igreja, nesses últimos tempos, está com sua língua afiada para o mal. Muitos crentes estão falando mal uns dos outros. Muitos crentes estão falando mal das igrejas. Muitas igrejas combatendo contra as igrejas. Muitos pastores combatendo contra os pastores. Muitos ministérios dentro de uma igreja combatendo contra o outro ministério. E assim nós vamos inchando com as coisas que não é de Deus. E dentro da igreja. E falamos que estamos com os 2 pés dentro da igreja. Estamos aqui todos os dias. E damos paz do Senhor para os irmãos e tal. Mas nós temos que prestar atenção. Se nas coisas externas nós já lutamos e vencemos, precisamos lutar e vencer as coisas internas. Aonde o Senhor Jesus vai fazer morada. E Ele tem chamado a atenção, igreja. Vocês estão cheios, inchados, cheios de cobiça, inchados da cobiça, inchados, crentes por causa de cobiça, fazendo motins contra o outro, atrapalhando o trabalho do outro que está em andamento, crentes fazendo motins, crentes então se rebelando, crentes então, como diz a peça aqui, que Jesus vai falar com eles: olha, vocês são bodes, são bodes, vêm para a igreja, mas não se alimenta das coisas do Senhor, querem só para si. A igreja está inchada, quando os irmãos deveriam socorrer, quando você vê um irmão que está precisando, quando você vê um irmão que está precisando de uma mão estendida, quando você vê um irmão que está precisando de alguma coisa, geralmente nós viramos as costas, ou nós atendemos, ou nós estendemos as mãos, ou nós oramos por eles. A igreja está inchada quando não faz a vontade do Senhor. E muitos acabam destruindo aqueles corações que já estavam machucados. Ao invés de dar a ajuda, acabam destruindo ainda mais, pisando ainda mais. Era para você ajudar, foi até você que era para você ajudar aquele coração doente, mas você acaba falando algo mais. O Senhor Jesus não veio para quebrar a cana que estava trincada. Jesus não veio para apagar o pavio que fumega, e a igreja está inchada. Quando a gente vê que a cana está trilhada, a gente acaba de quebrar e jogar fora. Quando a gente vê que o pavio está fumegando, a gente ainda acaba de apagá-lo. E a igreja está inchada com tudo isso, e não cabe dentro do vestido de noiva. E o Senhor tem chamado a atenção da igreja para isso. Como você é? Será que o Senhor Jesus vai falar, ovelha minha? Ou vai falar, você é bode, como diz aqui a peça? A igreja está doente com muitas coisas, matando os fracos na fé. E nós apontamos o dedo para todo mundo, para todos os lados, e colocamos a culpa do nosso erro no outro. Colocamos a nossa culpa, a culpa do nosso erro. Ao invés de nós assumirmos, nós estamos colocando a culpa no outro. E muitas vezes usamos aquilo que era do passado, aquilo que era para ser do nosso passado, a língua maliciosa, a língua mentirosa, a confusão. E então a igreja está inchada com as fofocas. Muitas vezes nós escutamos uma fofoca e falamos, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não entra no meio desse negócio, mas tem muitas pessoas que dão ouvido. E é fofoqueiro igual o que fala, o que dá ouvidos à fofoca, é fofoqueiro igual aquele que fala. Se não tiver ninguém para escutar, não vai existir alguém para falar. Você é a metade da fofoca, você que escuta ela. Escutou a fofoca, é contra o pastor, fala assim, vamos lá conversar com o pastor. Pastor, essa irmã, esse irmão está falando isso aqui, procede? Está falando de você, pastor, procede? Nós estamos inchados
quando nós damos ouvidos a essas fofocas. Tem algum versículo na Bíblia que diz assim: fazei fofoca entre vocês? Tem algum versículo na Bíblia que está incentivando nós termos maledicência entre nós? Então isso é de quem? Se é do inimigo e está conosco dentro da igreja, a igreja está inchada com isso. Está inchada com isso. E nós temos que arrancar isso do nosso meio. E não podemos permitir isso. Se você veio ao culto, se você foi a uma reunião, se você foi a um trabalho, se você estava num louvor, se você estava em algum trabalho da igreja e foi muito bom, e você gostou muito, saia falando para todo mundo: que bom, que gostoso que foi, e eu senti muito bem, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Mas se você achou que estava ruim, se não foi bom para você, fale para a liderança, chame o líder e fale: olha aqui, eu achei que não foi bom para mim. Talvez o problema está em você, não está na reunião. Talvez o problema está em você, não está no líder. Aí nós saímos falando: não, o culto hoje foi ruim, a reunião foi ruim, aquilo não foi desse jeito, não foi do jeito que eu gosto. Tem que ser do jeito que eu gosto. Estamos inchados com isso. E o Senhor onde fica? Porque nós não estamos cabendo dentro do vestido de noiva. Certo é que quando nós começarmos a fazer assim, a não dar ouvido às fofocas, a levar então para o líder, vai acabar isso dentro da nossa igreja, vai acabar isso no nosso meio. Mas o problema é que muitas vezes nós gostamos de algo fresco. Ah, você sabia o que está acontecendo? Você soube o que aconteceu? Talvez nós não lembramos quem pregou no domingo passado, mas da fofoca da semana nós sabemos e passamos adiante. E o diabo, ele tem uma internet própria, que é a língua. Divulga as coisas ruins muito fácil, e muitas vezes usa a sua língua para espalhar o veneno dele muito fácil. E nós estamos inchados, a igreja está inchada por causa disso. Ao invés de trabalhar para o Senhor, você está trabalhando para quem? Ao invés de construir, está destruindo. Inchada. A igreja está inchada. Tomara que não seja você. Eu estou muito trêmulo aqui na frente, com vontade de chorar, mas eu tenho que continuar falando. A igreja está inchada por falta de perdão. Inchada por falta de perdão. Saiba que Deus, ele é muito duro com a falta de perdão. Quando o assunto é perdão, Deus é muito duro. Porque antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Jesus já estava pronto antes da fundação do mundo para morrer em nosso lugar e nos perdoar. Se Ele estava pronto para isso, nós não deveremos estar? O perdão faz parte do coração de Deus, e a igreja está inchada quando ela não perdoa. A igreja está inchada quando ela não pratica o perdão. Os crentes estão inchados quando nós não praticamos o perdão, porque Deus praticou o perdão. Ele perdoou. Eu posso dizer talvez: eu não consigo perdoar. Talvez eu vou falar assim: eu perdoei. Eu falei que eu perdoo. Não, eu perdoo. Eu perdoo. Mas talvez no coração não perdoou. Talvez não completou o ciclo na minha vida, eu não perdoei de coração. Perdão não é uma questão de capacidade. Perdão é uma questão de mandamento. É uma questão de mandamento. Deus mandou perdoar. Quantas vezes, Jesus, eu devo perdoar uma pessoa? 7? Não, 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? Não dá 490. 490? Não. Quanto? Isso. Quanto é? O que Jesus está falando 70 vezes 7 significa infinito. Não é um número matemático. Significa infinito. 70 vezes o número da perfeição, 7. Infinito. Num dia. E quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo ao Senhor.
E desobedecendo ao Senhor, nós estamos inchados. Desobedecendo ao Senhor, nós não completamos aquilo que Deus quer para a nossa vida. A questão não é se você é capaz, a questão é, portanto, se você é obediente para perdoar, obediente para oferecer perdão, obediente para perdoar e jogar no mar de esquecimento, como Deus faz. Jogar no mar de esquecimento. Por que mar de esquecimento? Por causa da profundidade, não tem jeito de resgatar mais. Foi, já era. Não tem jeito de o inimigo vir e falar assim: ah, mas ele fez isso, quando ele fez, mas está perdoado. Não, mas ele pisou no seu calo, pisou, mas já não dói mais, já está perdoado. Pisou, não está doendo ainda. Está doendo, mas está perdoado. Desfalcou, estou devendo, estou pagando a dívida ainda, mas está perdoado. Ah, eu não consigo sentir que eu tenho que perdoar. A questão de perdão não é do sentimento. Não brota no seu sentimento, não. Você tem que dar ordem para você mesmo. Diz: eu quero perdoar, eu vou perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão então de comportamento. É uma questão de obediência à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. E quem não faz isso está inchado, não vai caber no vestido de noiva e não vai ter como encontrar com o noivo naquele dia. Não vai ter. Essa palavra perdão no grego significa expelir de si mesmo. Expelir de si mesmo. Preste atenção, no grego então é expelir de si mesmo e mandar para longe. Quando você perdoa, você expele, você arranca de você mesmo e manda para longe. Porque a falta que alguém fez com você pode ser comparado talvez a um furúnculo. Cria aquele abscesso, aquela podridão ali dentro, com um bicho lá dentro ainda te corroendo. O que você faz? Espreme aquilo, arranca e joga longe, porque aquilo vai manchar o vestido de noiva, aquilo vai manchar a santidade. Então é necessário você oferecer perdão. Mas se nessa confusão do perdão para lá e perdão para cá, você foi o causador de toda a confusão, se foi você que causou o problema, se foi você que causou a confusão, então seja humilde, a não ser que você não saiba o que está acontecendo. Porque tem pessoas que têm o problema, mas ele não sabe. Você deve chegar e falar: olha, o problema que aconteceu, assim, assim, na nossa vida, eu estou chateado com você, porque, é mesmo, de repente a pessoa nem sabe que você está com raiva dela. Mas se você sabe que você foi o causador do problema, então seja humilde e peça perdão. E humildade é a base do cristianismo. A humildade é a base do cristianismo. Então, se nós não somos humildes, nós não podemos dizer então que somos verdadeiramente cristãos. Se nós não somos humildes, nós estamos inchados, nós não vamos caber no vestido de noiva. E ajude, perdoe, ajude a expelir essa dor e mandar fora. Igreja inchada, igreja com mágoas. Eu já tive mágoas. Depois que eu resolvi o problema da mágoa, muitas coisas mudaram na minha vida. A mágoa pode trazer doenças. Mágoas são chagas não cuidadas, são abscessos não exprimidos e podem impedir a ação do Espírito Santo na sua vida. E pode impedir muitas coisas na sua vida, o progresso espiritual, o progresso emocional, trazer muitas coisas ruins para você. O melhor é perdoar. O melhor é perdoar. O problema maior que eu tenho visto é que esse grande problema está dentro da família. Nós então deveríamos aprender a perdoar dentro da família. E temos muitos problemas dentro da família. Os filhos que não perdoaram os seus pais. Talvez os pais que são descrentes,
que causaram muito mal aos seus filhos, talvez porque eles não sabiam o que estavam fazendo, achavam que estavam fazendo certo. E muitos pais que são maus mesmos, são figuras do inimigo. Muitos pais até que violentaram os seus filhos, abusaram de seus filhos. Uma coisa eu falo com você: perdoe. Pastor, nesses últimos tempos eu tenho conversado com muitas mulheres que falam assim: eu fui abusada quando era criança por alguém da minha família, e meus pais sabiam e não tomaram providência, isso tem uma mágoa. Alguns dizem: eu fui abusada pelo meu pai. E até homens também têm essa queixa. E o que nós temos que fazer agora? Quanto tempo tem isso? Já tem 20, 30 anos. O tempo não apaga a mágoa. Ela tem que ser perdoada. O tempo não apaga a mágoa, como também não apaga o pecado. O pecado, ele é perdoado no sangue de Jesus. Mas pecaram contra você, magoaram você. Talvez foi lá na sua família, talvez foi lá o seu pai, talvez foi alguém bem perto de você. Perdoe. Perdoe o seu pai. Perdoe para que você seja curada, mulher. Perdoe para que você seja curado, homem. Para que você e eu, como igreja, possamos caber dentro do vestido de noiva. E quantos pais que não perdoaram os filhos? Talvez o filho não era aquilo que o pai queria. Talvez o filho não fazia aquilo que o pai queria. E os pais não perdoavam os filhos. E traz então uma questão muito séria. Porque os filhos começam a pensar em Deus como pai. Meu pai fez isso comigo. Meu pai não me perdoa. Como que eu vou entender Deus? Como eu vou entender o relacionamento com Deus? Pai, mãe, entenda isso. Filho, entenda isso. Muitas vezes tem um bloqueio no relacionamento com Deus por causa disso. Um problema com o pai que você precisa perdoar. Um problema com o filho que o pai precisa perdoar. E não perdoa e fica inchado e não vai caber no vestido de noiva. E muitos casamentos, os cônjuges: ah, pastor, meu negócio é difícil. Você nunca foi traído, você não sabe como que é. Jesus sabe. Jesus foi traído. E o que Jesus fez? Ele amou. Pedro traiu Jesus. E o que Jesus fez? Amou Pedro. Nós traímos Jesus muitas vezes, e o que Jesus fez? Continua nos amando. Aí alguém te traiu, você vai e joga fora. É assim que você quer que Jesus faça com você? É assim que você retribui o bem que Deus fez para você? Ai, ele me traiu, isso dói demais. O bálsamo de Gileade cura você, meu querido. Ah, você não sabe, a falta de carinho, a falta de companheirismo. Perdoe. Comece de novo um casamento. O perdão pode curar. Você pode chegar para ele e falar: olha, eu te perdoo. Eu me senti muito tempo magoado ou magoada com você, mas eu te perdoo e vamos começar de novo agora. Mas o problema é que às vezes nós perdoamos falando, mas depois, quando acontece alguma coisa, naquele momento que você está vivendo, você lembra do passado e vai lá: está vendo lá? Começou tudo de novo. Você não mudou nada, você não presta mesmo. O perdão não faz a pessoa mudar de imediato. Como o perdão na sua vida não fez você mudar. Deus te perdoou e começou o processo de mudança na sua vida. Começou o processo de mudança na minha vida. É um processo. Começou com o perdão de Deus. Nós temos que entender isso, igreja, na vida daquela pessoa que está do nosso lado. Perdoe para que você seja curado. E algo que tem acontecido muito: irmãos com irmãos. Eu tenho só 3 minutos e meio. Irmãos, você deve perdoar o seu irmão. Muitas vezes a gente cresce com o irmão e com a irmã. Lá em casa nós somos 5 irmãos. Eu já dei um testemunho aqui porque aconteceu lá em casa uma vez.
E o jeito que Deus agiu, que os irmãos tiveram, nós tivemos que reunir, e um pedir perdão para o outro, e acertarmos entre nós ali, para que Deus pudesse curar o meu pai. E às vezes Deus manda tragédia na família, porque os filhos têm muitas queixas uns contra os outros, e não perdoam. Filhos, irmãos, que deveriam ter paz dentro de casa, não perdoam o seu irmão, e ficam 20, 30 anos sem conversar, porque ele comeu o meu bolo, porque ele usou o meu tênis, porque ele bebeu o meu iogurte, ou nem sei porquê, mas eu não converso com ele mais. E se Deus falar com você, ó, não converse comigo mais, não converse comigo, que eu estou chateado, com raiva de você, e você vai orar pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu emprego, não conversa comigo. Você já pensou se fosse assim com Deus? Muitas vezes tem sido assim. Deus não tem escutado as nossas orações, porque nós não estamos perdoando o nosso irmão, não perdoamos o nosso pai, não perdoamos a nossa mãe, não perdoamos o nosso filho, e queremos falar com Deus. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para que as vossas orações não sejam impedidas, para que as vossas orações não sejam impedidas. E muitas vezes Deus impede a nossa oração, não passa do teto, e você está sofrendo, e você está sofrendo, e você está sofrendo, e vai orar ao Senhor, e Deus fala: não, essa oração vai ficar só aí. Você não perdoa, você não perdoa ninguém. Ah, se pisar no meu calo uma vez só e acabou. Que isso, irmão? Você é de Deus ou não é? Você é noiva do Cordeiro ou não é? Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Muitos se contaminam. Por isso, muito mal está no nosso meio. Muitas pessoas mal sucedidas espiritualmente, mal sucedidas sentimentalmente, mal sucedidas no trabalho, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas com muitas desgraças acontecendo, porque nós não sabemos perdoar, porque nós não sabemos aquilo que Deus quer exatamente de nós. A igreja está inchada, e não vai caber no vestido. E você sabe o que tem acontecido por aí? Muitos tentando então aumentar o vestido, não, caçando uma outra alternativa, caçando outro caminho. Não existe outro caminho a não ser a palavra de Deus que já está nos anunciando. E se nós não nos conformarmos ao Senhor, não vamos caber no vestido de noiva, vamos ficar de fora, sendo contado como bodes. Perdão, ele é um assunto difícil, muito difícil, né? É um assunto que afronta o nosso ego, é um assunto que requer o auxílio divino, é um assunto que nós precisamos de ajuda, dependemos do Senhor, mas Deus tem que ver dentro de nós. Deus tem que ver de nós então a prontidão para nós estarmos então perdoando. Perdoar não é esquecer. Tem gente que fala assim: eu esqueci. Isso chama-se amnésia. Perdoar é você então ir lá e resolver, falar: olha, a partir de agora eu posso até lembrar, mas isso não vai me machucar mais. Porque esquecer, daqui a pouco o diabo te lembra. Você lembra? Né? Vai chegar alguém perto de você, enviado do diabo, você lembra, e vai fazer você lembrar, aí vai doer, aí vai machucar, aí vai quebrar, aí vai inchar. Perdoar é você então aliviar. Perdoar
é você então resolver. Resolver, não é engolir, né, a pessoa, enfiar a goela abaixo, aquela pessoa e falar, olha, né, eu te tolero. Perdoar é você então resolver, falar, olha, você me fez o mal, ele me fez o mal, todos me fizeram mal, mas isso não vai doer em mim, eu estou perdoando vocês, perdoando. Efésios 4, 26 para terminar, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Tem muita gente que está dando lugar ao diabo, porque não está perdoando, está deixando o sol se pôr sobre a sua ira. Mateus 6,5 diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Versículo 12, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. No original, ofensas tem um sentido figurado de obrigação, e moralmente, um erro, uma dívida. Então, Senhor, perdoe o nosso erro, perdoe a nossa dívida, perdoe a nossa transgressão, como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Quem tem te ofendido? Quem te ofendeu? Se é dentro da sua família, vá correndo. Muitas pessoas choram depois que os pais morrem. Eu podia ter. Deus dá tempo. O tempo não é para você, não é para causar uma amnésia na sua cabeça. O tempo que Deus dá é para que você se posicione, vá e conserte. Vá e conserte. Perdoe e você receberá cura. Perdoe e nós seremos aceitos pelo Senhor. Voltando no versículo 24 e 25 de Gênesis 2. Portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam. Fecha os teus olhos e escute isso. Deixará o homem ao seu pai e sua mãe. Jesus Cristo deixou o seu pai, deixou tudo lá, e veio, deixou sua majestade, deixou seu trono, deixou sua glória, deixou todas as coisas e veio para se encontrar com a noiva, a igreja. Espera que a noiva também deixe tudo. Estavam nus, ou seja, não trazia nada do passado, estavam nus, não trazia problemas e dificuldades, nem feridas que não foram tratadas, e aí então, eles se uniram, e eles não se envergonhavam. A igreja hoje tem muito do que se envergonhar, e nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Crente com um pé na igreja e um pé no mundo, que vergonha. Não é isso que o Senhor quer. Crente que não perdoa, crente que fala mal, crente que julga, crente que não se põe na presença do Senhor. Comece a falar com o Senhor a seu respeito, em nome de Jesus. Comece a falar, Deus, com a tua misericórdia e a tua graça, agora alcance o meu coração. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não estou falando que você está em pecado. O Espírito Santo que vai falar com você, não sou eu. Eu não estou julgando ninguém aqui, eu estou falando da igreja do Senhor. Não estou falando do Shalom Ideal, Shalom Cidade Nobre, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. E se essa palavra veio para nós hoje, é para nós nos alimentarmos dela e consertarmos com o Senhor. Para nós nos alimentarmos. Coloque a sua vida diante do Senhor. O que você precisa fazer? Talvez você tenha que tomar uma atitude, para que o Senhor saiba que você tomou uma atitude. Você que tomou uma atitude, fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer essa oração e encerrar esse culto. Você que tomou uma atitude, olha, a partir hoje não, eu vou fazer. Põe-se em pé no teu lugar. Talvez você vai perdoar, talvez você vai socorrer, talvez você vai abençoar, talvez você quer que o Senhor te ajude. Então você vai ficar em pé no teu lugar, nós vamos orar, igreja de olhos fechados, ninguém vai ver quem é que está ficando em pé, não. Põe-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, coloca nas tuas mãos os teus filhos. Nós precisamos, ó Pai amado, sim, colocar os dois pés naquilo que o Senhor quer, no caminho, e andar no caminho, não andar manquejando, mas andar com os dois pés, para andarmos ligeiro. E queremos, ó Pai amado, sim, nos conformar a Cristo, para que a igreja possa caber dentro do vestido de noiva. Ajuda os teus filhos nessa noite
a tomar as posições, a posição que precisamos tomar, porque nós carecemos, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Com o Senhor, nós somos servos do Senhor, ó Pai, em fase de restauração. O perdão já chegou, agora precisamos, ó Pai, exercitar o perdão aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Ajuda os teus filhos, dê graça à tua igreja, em o nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte, pastor. Aleluia. O Senhor te abençoe, te guarde. Vá com essa palavra, que ela fique gravada em seu coração. Esteja preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Ele vai voltar. A palavra hoje já falou que o Senhor vai voltar. Então esteja pronto, vestes limpas, brancas, preparado para a volta do Senhor como noiva do Cordeiro. Nós agradecemos o pastor Gil, a irmã Eni, que está ali atrás. Eu vi os meninos aí, tem o Pedrinho, né? O Pedrinho está por aí também. Nosso muito obrigado. Ali à porta, os pastores estão ali para cumprimentá-los. Ainda sentados, receba a bênção do Senhor. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós hoje e todo sempre. Amém. Vá na paz, cumprimente pelo menos